Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza de volta com o canal Matemática Ninja, canal repaginado aí, mas com a proposta de trazer para vocês videoaulas práticas que você possa tirar suas dúvidas rapidinho, beleza? E atendendo a alguns pedidos, o pessoal que dizia assim: Chico, caramba, eu tenho uma dificuldade tremenda com matemática, eu queria saber o que é que eu tenho que aprender lá de trás, em que sequência eu devo estudar os conteúdos para eu dominar essas ferramentas dessa matemática que eu estou estudando agora. Então eu decidi produzir esse vídeo fazendo uma sequência lógica aí dos conteúdos, quais você deve estudar, a relação entre eles também. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, a gente deve começar, obviamente, com as operações fundamentais: adição, multiplicação, subtração e divisão. E no caso, por que multiplicação antes da subtração? Porque multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. Só que ninguém nunca disse isso para você, então nós vamos apresentar esse outro lado da multiplicação que faz com que ela torne-se mais prática de aprender. Inclusive, relacionando a multiplicação com a tabuada, né? Tabuada que nós temos aí as videoaulas, ensinando como você a montar as tabuadas de forma prática também. E em seguida, as subtrações e as divisões. As divisões nós vamos trazer contas simples que nós vamos fazer passo a passo para que você possa estar aplicando, inclusive, o conhecimento das outras operações nos processos de divisão, nos algoritmos da divisão, beleza? Bom, em seguida você pode estudar as expressões numéricas, aquela sequência de números com parênteses, colchetes e chaves. Você tem que priorizar a resolução nessa ordem, né? Como vocês já sabem, parênteses, colchetes e chaves. Se não sabe, sabendo agora, enfim. Nós vamos trazer as videoaulas resolvendo essas expressões numéricas. Vamos trazer também os critérios de divisibilidade, muito úteis na hora da gente estar fatorando números inteiros, para encontrar os divisores, a quantidade dos divisores, determinar MMC e MDC de números, por exemplo. Tanto é que esses conteúdos vêm na ordem. Por exemplo, número 525 é divisível por 5? Sim, é. Por que ele é divisível por 5? Porque ele termina com o algarismo 5. O critério de divisibilidade por 5 é o número terminar com 0 ou com 5. Então, 525 será divisível por 5. Enfim, esse e todos os outros critérios de divisibilidade nós vamos estar trazendo também. Nós vamos ver os números primos, são aqueles números especiais, né? Que só tem por divisores ele próprio, a unidade e seus opostos, seus simétricos. Então, nós vamos estar trazendo, inclusive, o conhecimento de números primos que a gente vai usar na fatoração de números inteiros, como pegar um número inteiro e fatorar, ou seja, fatorar, transformar numa multiplicação onde todas as bases das potências que vão aparecer ali serão números primos, bastante útil. Nós vamos ver como encontrar a quantidade de divisores de um número inteiro depois que essa fatoração estiver feita. Nós vamos também saber trabalhar com esses divisores, tendo esses divisores na mão. O que é que a gente vai poder fazer? Qual é o tipo de outro conhecimento matemático que a gente vai poder desenrolar conhecendo os divisores de um número inteiro? A gente vai ver tudo isso também. Temos aí o MMC e o MDC, que basicamente são os dois conteúdos onde a gente mais vai utilizar essa questão da fatoração dos números inteiros e seus divisores. Serão bastante úteis. Temos aí uma videoaula já sobre MMC e MDC. Inclusive, a gente consegue na videoaula passar para vocês como encontrar MMC e MDC através de um mesmo processo, sem ter que fazer dois deles. Enfim, através de um mesmo processo, você consegue encontrar o MMC e o MDC. Logo depois você pode estudar as frações, né? Como reconhecer frações e principalmente as operações. Quando os denominadores são iguais, por exemplo, somar e subtrair é muito simples, mas quando não são, aí tirar o MDC e o MMC, sim, é um processo, principalmente o MMC, né? É o que a gente faz para somar frações de denominadores diferentes, transformando elas em frações de denominadores iguais. Mas nós vamos aprender um método onde o MMC não será necessário, que é chamado de método da borboleta. Beleza? Bom, números decimais. Existe uma relação entre as frações e os números decimais. Os números decimais podem ser transformados em frações e vice-versa. É muito importante você saber esse processo. As dízimas periódicas, aqueles números decimais infinitos, com aqueles algarismos que se repetem e tal. Tem as dízimas periódicas simples e as compostas. Nós vamos aprender como transformá-las em frações, que são chamadas de frações geratrizes. Beleza, pessoal? Bom, em seguida, potenciação. Nossa, como a galera se confunde. Por exemplo, 2 elevado ao cubo, 2 é a base, 3 é o expoente. Aí a galera acha que é para pegar a base e multiplicar pelo número que está lá em cima, que a gente chama de expoente. E não é, galera.
o expoente determina o número de vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então isso a gente vai estar trabalhando com suas propriedades e a sua utilização. Potências de 10 e notação científica. Pense numa ferramenta útil, não só para matemática, mas para outras áreas de conhecimento, como física e como química. Então, trabalhar com potências de 10 é bastante interessante, saber manipular a vírgula, trazer a vírgula para lá ou vírgula para cá do número que está associado a uma potência de 10. E depois utilizar a notação também para a gente estar podendo escrever números muito grandes ou muito pequenos. No nosso canal também a gente tem umas aulas já aí sobre notação científica. Vai lá, dá uma olhada nas playlists sobre esses conteúdos que eu estou falando aí, que já temos as videoaulas. Você vai ver que é bastante legal lá. Bom, radiciação, trabalhar com as raízes, calcular raízes, né? Principalmente as raízes mais utilizadas, como as raízes quadradas e as raízes cúbicas, né? Como fatorar um número para poder encontrar a sua raiz mais facilmente, as propriedades das raízes, enfim. Tudo tranquilinho lá para você aprender do método ninja, de um modo ninja, bem rapidão. Bom, produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença. Bastante interessante porque esse tema está associado também à geometria. Aí é bastante legal você dominar esse conteúdo. Fatoração de expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São aquelas expressões que têm muita variável, x ao quadrado, y ao cubo. Como aprender a fatorar? E para aprender a fatorar expressões algébricas, você tem que dominar produtos notáveis. Então está aqui 2 conteúdos ferramentais aí de base, mas que um está totalmente relacionado com o outro. Frações algébricas, aquelas frações onde não possuem apenas números, onde nós teremos as letras lá, também as variáveis, que é o nome correto da gente dar para as letrinhas. Como fazer as operações com elas, como simplificar, tudo isso. Bom, racionalização de denominadores. Às vezes a gente tem uma fração cujo denominador é uma raiz. E esse denominador, sendo raiz, não permite que a gente desenvolva alguns cálculos. Daí a gente aprende a como racionalizar, ou seja, como fazer com que esse denominador não seja mais uma raiz, seja um número inteiro ou um número natural, por exemplo, para facilitar as operações seguintes. Então, nós vamos também aprender como racionalizar denominadores. Razão e proporção, um conteúdo bastante útil, principalmente na associação com outros tópicos como escala, como médias, em geometria também, teorema de Tales e tal. Então, são coisas bastante legais que você tem que aprender para dominar outros conteúdos. Regra fundamental da proporção, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Sabendo encontrar um termo desconhecido que existe numa proporção, então tudo isso a gente vai ver. Regra de 3 simples e composta, também é um conteúdo que já temos aí no nosso canal, viu galera? Regra de 3 simples e composta, proporção também. Nós vamos dar uma repaginada aí com outras videoaulas com exercícios, beleza? E aí nós temos regras de 3 simples e regra de 3 composta. Basicamente a diferença é que na regra de 3 simples a gente trabalha com apenas 2 grandezas e na composta com 3 ou mais. Vamos ver os métodos resolutivos, os processos bem simplificados. Nas aulas que a gente já tem aí, você pode estar vendo isso já. Porcentagem, caramba, velho, o Enem, concurso público, em muita coisa a gente tem porcentagem, a gente vai aprender como calcular a parte, como calcular o todo, como encontrar a taxa percentual. As videoaulas que já tem aí, você já tem essa fundamentação, nós vamos consolidar isso aí através de outras aulas. Juros simples e compostos, né, que a gente também trabalha associado com porcentagem. Não tem como a gente estudar juros simples e compostos sem antes a gente estudar a porcentagem. Um conteúdo está super relacionado com o outro. E aí a gente vai ver exatamente nessa sequência por isso. Sistema métrico decimal, sistemas de medida de comprimento, de área, de volume, de massa, de tempo. Bastante útil nos problemas do primeiro grau, naqueles problemas fundamentais, principalmente que caem em concursos públicos. E aí, ó, as médias bastante conhecidas de vocês. Tanto nos problemas de proporção, que a gente também trabalha com média, como também nos problemas sobre estatística, né? Trabalhar com estatística, principalmente a média harmônica e a geométrica. Há uma ponderada também, mas as médias, em geral, a gente usa bastante quando a gente está estudando estatística. Então, a gente vai estudar exatamente nessa ordem aqui. Vamos ver a associação que a média geométrica tem
e a média aritmética tem com outros conteúdos lá do médio, como progressões aritméticas e geométricas, daí o nome. Então tudo isso a gente vai ter lá. Equações do primeiro e segundo grau, né? Principalmente as do primeiro grau, como aquele processo mais simples para você encontrar o valor da única variável que tem lá. Nas do segundo grau, através de um método de Bhaskara ou do método prático, que nós já temos aí no nosso canal, em algumas playlists, as aulas de como você resolver a equação do segundo grau do método prático, sem usar Bhaskara. Mas nós vamos estar trazendo Bhaskara também para dar a vocês mais de uma opção de como resolver essas equações. Né? As equações irracionais, que são aquelas equações onde a variável A aparece dentro de raízes. Nós vamos aprender como a gente elimina essas raízes para transformar ela ou em equações do primeiro ou do segundo grau, para a gente resolver através dos métodos que a gente vai estar aprendendo aqui. E equações biquadradas, que são aquelas equações do segundo grau dobrado, ou seja, o x ao quadrado vira x à quarta, o x vira x ao quadrado. Então a gente tem uma equação do quarto grau, mas é uma equação do quarto grau toda especial, que a gente consegue transformar ela em uma equação do segundo grau e chegar a resolver também. Bom, galera, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí. Agora todas essas dicas, né, que nós demos aí, como você estudar a matemática do zero para ficar fera aí em toda a matemática instrumental, para você desenvolver os conteúdos mais avançados de forma tranquila. Então, para que o YouTube divulgue legal o nosso vídeo aí, deixa o teu like, compartilha com teus amigos. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e vem participar. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.